Senhoras e senhores, boa noite. Estamos hoje dando mais um passo no nosso ciclo de palestras Cenas Madureira, do Clube Militar, de tal modo que leve aos senhores, continue levando aos senhores assuntos interessantes que nós temos em pauta, trazendo dessa vez a história das nossas enfermeiras na Segunda Guerra Mundial e até fazendo um paralelo com o que acontece nos dias atuais na área da enfermagem. Para isso, trouxemos a doutora Margarida Maria Rocha Bernardes, especialista e estudiosa desse assunto. Com ela, nós faremos, com certeza, o levantamento de ideias que nem passaram pela cabeça da gente que aquelas mulheres sofreram na Segunda Guerra Mundial. Para tanto, eu vou, inicialmente, ler um extrato do currículo da doutora Margarida. Bióloga, enfermeira, especialista em serviços de saúde, mestre e doutora pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, UERJ, pós-doutora pela Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, Unirio, diretora da Academia Brasileira de História da Enfermagem, membro imortal da Academia Brasileira de Medicina Militar, ABMM, professora do Corpo Permanente da Escola Superior de Guerra do Ministério da Defesa, ESG, do Ministério da Defesa. Então, para suas primeiras palavras para nós, eu passo a palavra à doutora Margarida. Boa noite a todos, muito obrigada, Ivan, pelo convite. É uma alegria e uma honra poder estar trazendo ao Clube Militar anos de pesquisa na história das mulheres, que são umas mulheres são renegadas ao esquecimento, e eu me detive a estudá-las há bastante tempo. Eu estou muito agradecida, acho que meus pais ficariam muito felizes de eu estar aqui, né? Meu pai era militar e gostava de você, então é uma relação diferente, né? Muito obrigada pela oportunidade. Bem, então vamos passar à nossa primeira pergunta. Sabemos que é hoje uma pesquisadora do trabalho das enfermeiras na Segunda Guerra Mundial da Força Expedicionária Brasileira, nossa famosa FEB. Quando surgiu o interesse pelo tema? Eu comecei a estudar as enfermeiras na década antes do ano 2000. Eu fiz o mestrado nessa temática. Eu convidei a Major Elza Cansanção para fazer uma palestra na Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Eu dava aula de História da Enfermagem e levei a Major Elza para fazer a palestra. Daquela forma da Major, quem a conheceu, né, bastante entusiasmada, e ela levou os alunos da UERJ a uma curiosidade enorme, né? E aí eu fiquei pensando, eu conheci essas mulheres porque eu sou descendente e ascendente de militares, e eu as vi no serviço de saúde. E eu fiquei curiosa, quem seriam elas, o que elas estiveram fazendo na Segunda Guerra Mundial, como era o trabalho delas. E eu percebi também que essa história não era só do Exército Brasileiro, ela era uma história do Brasil, de brasileiros que foram à guerra. O tema da sua dissertação de mestrado e relatório de pós-doutorado estiveram relacionados ao trabalho dessas febianas? Exatamente. Eu comecei a estudá-las em 2000 e em 2018 eu fui para o pós-doutorado. O doutorado eu fiz com a temática da memória do HIV no Rio de Janeiro, porque havia uma demanda ainda de curiosidade em relação a elas. E ao longo dos anos eu fui tendo muito documento, tendo acesso a muitas coisas, e entre a minha defesa de mestrado e o doutorado, a capitã Virgínia Maria de Niemeyer Porto Carreiro, me deu acesso, né, ao longo do mestrado, a um material muito importante de memória dela. E eu fiz contato com historiadoras da Casa de Oswaldo Cruz, a doutora Bela e a doutora Laurinda, e surgiu a ideia da gente fazer um fundo, um acervo, que é o acervo Capitão Virgínia Porto Carreiro. Esse acervo tem muitas coisas e ele pode ser acessado pelo mundo todo, né? Ele está na Casa de Oswaldo Cruz. Em 2007, eu levo então a Virgínia,
todo o acervo dela para doar e fazer parte desse banco de dados da Casa de Oswaldo Cruz. Levo a Virgínia e doei também as coisas que eu fui recebendo ao longo do tempo, de febianos, os depoimentos do general Pitaluga, do Marechal Livio Cardoso, vários depoimentos que eu tive ao longo desse estudo, e doei também o meu material para o mesmo acervo. E hoje, esse acervo é rico, né, bastante interessante, pode ser acessado pelo site da Fiocruz, da Casa de Oswaldo Cruz, e qual não foi a minha surpresa da gente descobrir que era o primeiro acervo de mulheres na Casa de Memória de Oswaldo Cruz. Ou seja, até 2007, as mulheres não tinham memória, pelo menos as mulheres da saúde. Então, a primeira mulher foi uma enfermeira, que foi à guerra, Virgínia Maria de Niemeyer Porto Carreiro, mulher e enfermeira, num acervo de homens e médicos. Então, ele é muito importante e isso foi no qual eu me debrucei para o pós-doutorado, para o relatório de pós-doutorado, trazer isso e divulgar essa memória com peças lindas que ela tem lá, muitas imagens, muitas coisas, que todo mundo tem acesso. Então, isso acho que foi a grande contribuição do meu pós-doutorado, foi realmente estar lá e conseguir divulgar essa memória de mulher. Nas suas pesquisas, qual foi o fato encontrado ou descoberto que mais chamou sua atenção? Eu fiquei muito impressionada com a quantidade de material que o Exército Brasileiro tem e disponibiliza histórico da Segunda Guerra. É um material muito bom. E o pesquisador, eu trabalho com imagens, e as imagens que eu consegui retirar do acervo do Exército, do acervo das enfermeiras, são imagens muito ricas e muito boas, porque num segundo momento de pesquisa, quando eu trabalhei com HIV, eu não consegui quase imagens. Então, esse número enorme de registros, ele não pode ser esquecido, não pode ser apagado. E quantas vezes a gente se depara com a ignorância dessa história, né? A gente ainda tem, na saúde, 3 pessoas vivas. A enfermeira Virgínia Maria de Niemeyer Porto Carreiro, ela mora em Iguabinha. Temos o médico centenário, ele tem 101 anos, doutor Henrique Bessa, e temos o dentista, o doutor Rosenthal. E são pessoas muito interessantes. O doutor Bessa, eu fiz um material aqui especificamente para vocês, e eu pedi ao doutor Bessa que fizesse uma crítica do material. E são conversas assim muito especiais. Qual era o perfil das mulheres brasileiras voluntárias para a Segunda Guerra Mundial? Quais foram as principais dificuldades dessas mulheres? O perfil delas era muito variado, porque foi aberto voluntariado pelo jornal O Globo. Então elas foram, ou porque, no caso da Virgínia, foram 4 primos irmãos da mesma família, Niemeyer Porto Carreiro. E a Virgínia pensou assim, por que meus primos estão indo e eu não vou? Abriu voluntariado para mulheres que tivessem qualquer diploma de enfermagem, então eu vou. E aí, ao longo da nossa entrevista, depois tem uma fala dela nesse sentido, ela foi por conta da família, outras foram porque realmente achavam que aquele momento era propício, e eram de vários lugares do Brasil, foi realmente uma convocação nacional. Então, a gente teve enfermeiras com diversas formações, formadas pela Escola Ana Nery, que era a escola padrão, formadas pela Unirio e outras pela Cruz Vermelha Brasileira, como o caso da Virgínia, que está viva até hoje. Então, a formação delas era diferente e a motivação delas foi muito variada, mas basicamente era um sentido de brasilidade. Se abriu, eu sou enfermeira, eu vou. E numa década em que a única profissão possível era o magistério de ensino básico. E elas foram diferenciadas, foram para lá e construíram uma história diferente. Foram inúmeras. Começa pelo idioma, né? Algumas falavam inglês,
e elas eram consideradas os oficiais de ligação. Elas recebiam na enfermaria, a enfermaria era composta de 77 leitos, e na enfermaria ficavam feridos de todas as nacionalidades, inclusive alemães. E elas tinham que se comunicar, e se comunicavam pelo cuidado. Então a gente tem no acervo cartas, tem passagens muito interessantes que eu comprovadamente vi, né, de os feridos contarem algumas passagens interessantes. A Virgínia, por exemplo, ela, num dado momento, um alemão queria fumar um charuto. E ela foi, comprou e levou. E encontrou um oficial, né? E ele falou, mas a senhora fuma? Ela, fumo sim. E depois esse oficial americano veio ao Brasil e disse, a Tenente Virgínia, ela fuma cachimbo. Aí ela disse, ela passou para a história como fumadora de cachimbo quando ela nunca fumou. Então, assim, foram momentos que, num dado momento, disseram para eles não darem os chocolates, as guloseimas para os alemães. E a Virgínia disse, coloca uma caixa com o meu nome, porque eu não recebi essa ordem. E isso foi, assim, essas dificuldades, né, com o clima. O vídeo vai mostrar isso, com a roupa, que era inadequada das mulheres, até as roupas íntimas eram profundamente esquisitas, elas levaram daqui, né, uma roupa muito inadequada. Então elas tinham vergonha da roupa delas e elas tomavam banho à noite, longe das enfermeiras norte-americanas, porque elas tinham vergonha das roupas íntimas, que eram absolutamente caricatas. E aí as enfermeiras americanas levaram elas para comprar lingerie e tal, lá onde elas tinham direito. E havia também uma diferença de termômetro, mas uma coisa muito interessante que eu descobri, que as enfermeiras brasileiras, elas já faziam a punção venosa. E o que é muito bom em se tratando de uma agilidade de atendimento numa guerra, numa emergência. E as enfermeiras norte-americanas não faziam esse procedimento à época. Então havia uma diferença entre elas de comportamento, até da coisa técnica, né? Na sua opinião, o que representou a participação feminina brasileira na Segunda Guerra Mundial? Eu acho que foi realmente um passo à frente da mulher brasileira no mercado de trabalho. Ela pode ser outra coisa, ela pode ser o que ela quiser, né? Como dizia Clarice Lispector, ela pode ser qualquer coisa. E ali ela prova, na década de 40, que ela pode ser além da dona do lar, né? Daquela mulher preparada para o casamento. Ela pode ir à guerra, ela pode cuidar de feridos, ela pode ser o que ela quiser. Inclusive, falei em Clarice Lispector, é interessante que a Clarice era casada com uma pessoa do Itamaraty, né, um diplomata, e ela fazia um trabalho à tarde, nas enfermarias, de leitura para os soldados, de escrita de carta, e ela se tornou muito amiga das enfermeiras. E ela viveu esse recorte junto com elas na Itália. Então, ela tem essa ligação com essa nossa espetacular Clarice Lispector. Sendo especialista na participação do Corpo de Saúde na Segunda Guerra Mundial e tendo, inclusive, publicado um livro que temos em nossa biblioteca do clube, pergunto, na sua opinião, o que significa cuidado de guerra? O cuidado de guerra é um cuidado de emergência, um cuidado em que a pessoa precisa ter destreza e, principalmente, um cuidado neutro. Porque o pessoal de saúde, nos conflitos, eles usam o símbolo da Cruz Vermelha Internacional, que é aquela cruz, né? E o símbolo da Cruz Vermelha significa que aquele profissional ele não está portando arma de espécie alguma. E, ao longo da história, isso sempre foi respeitado, né? O cuidar de guerra é cuidar do ferido naquele conflito, independente de quem ele é. O japonês ele cometeu um equívoco que foi metralhar uma enfermaria com o símbolo da Cruz Vermelha, que eram, pelas fotos, a gente consegue ver bem, que o símbolo da Cruz Vermelha ficava no teto. E ele pediu desculpa ao mundo, continua pedindo desculpa ao mundo por esse erro, né, que ele cometeu.
Então, o cuidado de guerra é um cuidado para todos. E a gente faz o link do cuidado de guerra na Covid-19, que é um cuidado para todos. Na atualidade, a pandemia da Covid-19 se caracteriza como guerra? Uma guerra mundial, né? Que ela devastou o mundo, ela aconteceu em todo o mundo, de uma forma muito pesada, e os profissionais de saúde, eles estão enfrentando uma guerra, é o front da Covid. Aí eu costumo dizer que eu sou um pouco frustrada, porque eu nem estive no front da Segunda Guerra Mundial, porque eu não era nascida, e nem estou no front da Covid-19, porque eu já estou fora da idade. Mas foram as guerras que, para mim, marcam o mundo, né? Fora as outras que aconteceram, mas, com certeza, é uma guerra de proporção mundial, causada por um micro-organismo extremamente lesivo, com uma transmissibilidade alta e com muitas mortes, com muitas perdas de profissionais de saúde, de grandes amigos que nós perdemos e de muito medo. Medo é o sentimento talvez igual, né, para os profissionais de saúde em tempos de guerra. É medo, cansaço, exaustão. É muita coisa difícil. Então a gente está numa guerra sim, com certeza. Existe, na sua avaliação, um paralelo entre a enfermagem da Segunda Guerra Mundial e a atual? Muito, muito. Eu consigo ver, e assim, as imagens que eu tenho, os registros que eu tenho da enfermagem de guerra. Tem uma foto até muito bonita que eu tenho num outro vídeo que eu fiz, é de uma enfermeira completamente exausta, porque elas trabalhavam muito e se sucediam, né, e os plantões aconteciam. E na Segunda Guerra aconteceu um fato com a Virgínia Maria de Neymar Porto Carreiro, fora outras, porque das 67 enfermeiras que foram à guerra, 14% delas tiveram algum tipo de ferimento. Inclusive uma de Brasília, que a filha, a Socorro de Brasília, ela ficou surda por conta de uma explosão que aconteceu próximo à enfermaria. E a Virgínia teve uma crise de apendicectomia e fez uma cirurgia. Em 15 dias, ela volta a trabalhar. E quando começou a Covid, eu tenho uma grande amiga que fez doutorado comigo, a doutora Raquel Ramos, e a Raquel se infecta 2 meses depois da pandemia, 2, 3 meses. E aquilo nos assustou. O desconhecimento da pandemia era imenso. E a Raquel ficou sozinha em casa, se cuidando, nós monitorando por conta do telefone celular e tal. E 15 dias depois, a Raquel também estava trabalhando. Ou seja, essas guerras não dão ao profissional de saúde a chance nem de se recuperar. É uma questão de vamos trabalhar e vamos trabalhar e vamos trabalhar, porque não dá para parar, né? Aí vem aquilo, se eu paro, eu penso, eu choro. Então, o enfrentamento é direto. As pessoas têm esse tempo de afastamento. Tem uma outra enfermeira, a enfermeira Adriana, ela se contaminou, o marido se contaminou também, enfermeiro, e os filhos, né? Então é sempre muito medo. Quem passa pela Covid, quem está no front da Covid. E é isso, você é jovem, você está lá trabalhando e você caiu, levanta e volta. Então, esse paralelo existe. Eu estou lembrando agora de uma colocação que a doutora fez a respeito de uma de nossos oficiais, que acabou sendo um motivo de muito orgulho para todos nós, que é a enfermeira Nair. Poderia nos falar rapidamente alguma coisa? A Nair era uma enfermeira formada pela escola Naneri e ela foi no grupamento do Exército. A Nair era negra. Quando ela chega na Segunda Guerra, porque oficialmente todas eram brancas. E a Nair era uma moça negra. Ela chega, as enfermeiras norte-americanas têm um estranhamento e querem devolvê-la. E as enfermeiras brasileiras se reúnem e vão falar com a chefe americana do que ela era boa, quanto ela era boa como enfermeira. Ela vai, ela fica, ela tem uma atuação muito boa, ela era muito bem formada, tecnicamente muito boa e humana, enfim.
Quando termina a guerra, ela é convidada pelas americanas para fazer um curso e ficar nos Estados Unidos. E ela volta, quer dizer, ali foi a volta por cima de uma enfermeira brasileira, negra, como grande parte da nação é, nós somos um povo mestiço, e ela vai, é rejeitada, e no final ela é, além de elogiada, solicitam que ela vá, fique nos Estados Unidos para trabalhar. Foi um exemplo que muito orgulha todas nós, né, de ter visto ela, convivido com ela, conversado com ela, uma mulher muito interessante. E é isso, é muito prazeroso conhecer essa história. Bem, a nossa entrevista, o papo que nós queremos levar, nós estamos chegando a um final, mas nós gostaríamos agora de levar a todos o filme feito exclusivamente para o nosso evento, que se intitula Do Front da Segunda Guerra Mundial, com a Força Expedicionária Brasileira, FEB, ao SUS, com a Covid-19, desafios enfrentados por enfermeiras. Desde já agradecemos a confecção desse vídeo, que é um extra espetacular para todos nós. Obrigada a todos, foi uma oportunidade muito boa. É o que eu te digo, eu não estou aqui sozinha, né? Eu estou aqui trazendo meus pais, trazendo meus filhos, agradecendo a você pelo convite, amigo de longa data. Não é só o diretor do clube, não é só a Margarida pesquisadora, são amigos de muitos anos. Fico muito feliz de poder trazer essa temática que me encantou a vida intelectual, né? Muito tempo eu consegui transformar essa história numa história com viés científico, de uma pesquisa histórica. Isso me deixa muito feliz. Então, esse vídeo tem momentos da guerra, entrevista com essas enfermeiras em 2000, quando eu as entrevistei, e eu termino realmente fazendo a alusão à Covid-19. Então, grata pela oportunidade, espero que todos gostem do produto. E eu passei anteriormente, como eu disse, para o Dr. Bessa, e eu já tive dele, o médico da guerra, centenário, o aval de que o material era bom. Ele disse que se emocionou, porque existem alguns materiais que são da época, e acho que eu cumpri a missão, né? Como vocês falam, a gente tem que cumprir a missão, eu acho que a minha foi essa, no dia de hoje. Obrigado e boa noite a todos. Minhas senhoras, meus senhores, estamos chegando ao final da nossa sessão de hoje. Eu, Coronel Ivan Cosme, diretor de Comunicação Social, quero, em nome do nosso presidente da divisão, Eduardo José Barbosa, em nome de todos do Clube Militar, agradecer à doutora Margarida Maria a sua apresentação e nos ter brindado com essa oportunidade de conhecer mais sobre brasileiros que levaram o nome do nosso Brasil ao alto e tão longe da nossa terra. Que fique esse pequeno diploma como uma lembrança nossa à doutora. O nosso ciclo prosseguirá e com novas apresentações, e prometemos sempre empenhados em trazer o que for de melhor para o nosso público. Muito obrigado. Obrigado pela lembrança. Obrigado. Obrigado pela lembrança. Realmente, um diploma é sempre um marco de alguma coisa que a gente fez. Vai para o meu currículo Lattes. Muito obrigada. Esse encontro tem como título Do Front da Segunda Guerra Mundial com a Força Expedicionária Brasileira, FEB, ao SUS com a Covid-19, desafios enfrentados por enfermeiras. Convido para juntos fazermos uma viagem no tempo. Iniciamos visualizando o preparo das enfermeiras do Exército Brasileiro na FEB, 1942, a trajetória do Grupamento Feminino de Enfermagem da Força Expedicionária Brasileira, a FEB, na Itália, e chegaremos ao front da pandemia Covid-19. Registraremos a competência técnica científica dos cuidados desenvolvidos junto aos pacientes, perpassando pelo preparo físico, intelectual, técnico e ético que compõe o corpo de conhecimento desta importante e imprescindível profissão. Era Vargas, 1930-1945.
Getúlio Vargas assumiu a chefia do governo provisório em 3 de novembro de 1930, data que marca o fim da República Velha no Brasil, período no qual imperava a dualidade institucional da saúde. Esse caráter dual refere-se à distinção entre assistência à saúde prestada pelos 2 ministérios criados à época, o Ministério da Educação e Saúde Pública e o Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio. Segunda Guerra Mundial. Em 9 de agosto de 1943, foi constituída a Força Expedicionária Brasileira, FEB. Um serviço de saúde foi organizado e seus componentes seguiram para o fronte italiano, contando com a presença pioneira de 67 mulheres enfermeiras militares. Eu vou para a guerra, Maria, amor, não fique triste, não. Eu volto, Maria, eu volto. Perante o general Mascarenhas de Moraes, comandante da 1ª Divisão de Infantaria Expedicionária e outras altas patentes militares, um contingente de enfermeiras faz as demonstrações finais do estágio especial de preparação a que se submeteram a fim de serem oportunamente incorporadas ao serviço de saúde das forças brasileiras que lutarão contra os totalitários. Grande resistência física e fortaleza moral são exigências próprias da missão que compete às enfermeiras no front. Para esta árdua tarefa aqui se apresentam estas jovens patrícias, já devidamente preparadas ao fim de um período de aprendizagem e treinamento prolongado e intensivo. Bandeira, a mulher brasileira também teve opinião. Nós seremos enfermeiras e, se for preciso, manejamos o canhão. Nós seremos enfermeiras e, se for preciso, manejamos o canhão. Ofenderão a nossa bandeira, a mulher brasileira também teve opinião. Nós seremos enfermeiras e, se for preciso, manejamos o canhão. Nós seremos enfermeiras e, se for preciso, manejamos o canhão. Não temos medo da afronta de ninguém. Nossas mulheres iremos lutar também. Cada brasileiro representa um fuzil para defender a pátria amada Brasil. Ofenderam a nossa bandeira, a mulher brasileira também teve opinião. Nós seremos enfermeiras e, se for preciso, manejamos o canhão. Nós seremos enfermeiras e, se for preciso, manejamos o canhão. Não temos medo da afronta de ninguém. Nossas mulheres iremos lutar também. Cada brasileiro representa um fuzil para defender a pátria amada Brasil. Cada brasileiro representa um fuzil para defender a pátria amada Brasil. Ofenderam a nossa bandeira, a mulher brasileira também teve opinião. Nós seremos enfermeiras e, se for preciso, manejamos o canhão. Nós seremos enfermeiras e, se for preciso, manejamos o canhão. Os pracinhas que foram feridos no front italiano receberam assistência do grupamento de saúde da FEB. Neste grupamento estava contida a força de trabalho das enfermeiras.
O marco inicial da pesquisa, 1942, é a data de inserção das enfermeiras do Exército Brasileiro na FEB. O marco final, 1945, retorno dos pracinhas ao Brasil. Ao centro está a máquina fotográfica, responsável por diversos registros dos momentos históricos vividos. Ela foi presente de pacientes para a enfermeira Virgínia Maria de Niemeyer Porto Carreiro. À esquerda, o logotipo da FEB. Diziam no Brasil que era mais fácil a cobra fumar do que a FEB embarcar. A FEB embarcou e a cobra efetivamente fumou. Esse logotipo foi usado nos braços do efetivo total da FEB. 25.334 cidadãos brasileiros. As agentes preferenciais foram 9 oficiais enfermeiras do Exército Brasileiro que estiveram na Segunda Guerra Mundial, com disposição e condições de saúde para depor. Foi durante a Era Vargas, que durou de 1930 a 1945, que aconteceram os fatos contidos nessa pesquisa. Esse depoimento do Marechal Levi Cardoso relata as dificuldades encontradas. Nossas tropas eram organizadas no modelo francês. Para o Marechal Mascarenhas, foi uma grande dificuldade a instrução do pessoal. Havia diversidade do material bélico americano que iríamos usar e não estávamos habituados. Usávamos armamento alemão. Precisávamos aprender e nos adaptarmos rapidamente às novidades. Marechal Levi Cardoso. A base militar de sustentação do governo Vargas. Esse depoimento do general Jonas demonstra as relações dos militares com Vargas, muito bem definidas por Carvalho, como sendo de namoro, lua de mel e divórcio. Nessa época, os presidentes das repúblicas, Argentina, Paraguai, Bolívia, Venezuela, eram generais. Assim era o ambiente sul-americano, mas nós tínhamos um presidente civil, que era Getúlio. Os militares, como em todo o continente, tinham grande importância. Interessavam-se pelo destino da nação. Pensavam em Brasil pátria, em resolver os problemas sociais. Como o exército espalha-se pelo país todo, tinha e tem um grande sentimento de patriotismo, de nação unida e íntegra. Os militares sentiram-se na obrigação de apoiar o presidente da República. Exército forte entra no Estado forte para poder sustentá-lo. Porque o Estado não poderia ser forte se sua principal força de sustentação fosse fraca ou contra o governo. Mas, a partir daí, posteriormente, começou um Estado policial violento, com prisões, torturas, órgãos como a antiga Polícia Especial. Essa que era o terror de todo mundo. A violência se instituiu, o que não tinha mais nada a ver com as Forças Armadas. A enfermagem no Exército. Eram os homens que exerciam a enfermagem no Exército. Não existia um quadro de enfermeiras até a Segunda Guerra Mundial. As enfermeiras iniciaram seu voluntariado em 9 de outubro de 1943, quando então foi criado um quadro específico, o quadro de enfermeiras de emergência da Reserva do Exército. Lendo jornal, eu ouvi escrito: o Exército convida mulheres que queiram fazer um curso especializado para enfermagem de Exército. Eu fui fazer um curso de enfermagem, porque eu sempre tinha vontade de ajudar alguém, ajudar o próximo. E resolveram então abrir voluntariado com qualquer diploma de enfermagem. Quer dizer, qualquer treinamento de enfermagem
seria aceito aqui no Exército. O regime militar não é nenhum bicho de 7 cabeças. Se você tem uma formação educacional rígida, você vive muito bem no regime militar, porque as normas militares nada mais são do que as normas de boa educação. Você não entra na casa de ninguém sem pedir licença. E a maneira de pedir licença é bater na continência. De forma que quem teve uma formação básica, familiar, pesada como eu tive, não tem problema de adaptação dentro do Exército. O nosso primeiro período de treinamento foi muito difícil, porque nós tínhamos que estar às 7 horas no HCE. E até triagem. Ali nós fomos distribuídas nas diversas enfermarias e até meio-dia, 1 hora no máximo, e vínhamos para as aulas teóricas. Depois dessas aulas, nós íamos para Fortaleza de São João, Escola de Educação Física do Exército, para ginástica, Ordem Unida, natação, e ali fazíamos também não só a ginástica, como também o preparo para a guerra. Eram cordas, pórticos para passar, que aquilo tudo tem as fotografias para analisar. Rastejar. Arranhava tudo, o cotovelo aqui, não tinha problema. Enfrentávamos qualquer situação, qualquer coisa. Serviu. Me deu resistência, me deu conhecimento das coisas. Nessa foto especificamente que está na sua mão, em que ela está lavando um uniforme, né, de verão, como era esse improviso aí de lavar essa roupinha? Vocês vão achar um pouquinho engraçado. A gente não usava essa lata em nenhuma lata nem bacia. A nossa bacia interna era o capacete. É grande, não dava para lavar roupa, dava para lavar o pé, dava para lavar o rosto, dava para tudo. Era o capacete. E era o que nós usávamos, né? Mais que tudo. A dona Santinha, que Deus a tenha, porque ela já morreu há muito tempo, era a esposa do general Dutra. Mas acho que ela mandava mais do que ele, que era ministro da guerra, que naquele tempo falava ministro da guerra. Então, eu não sei o que elas pensavam que, porque ia para a guerra, não precisava nada para as enfermeiras, não tinha porquê. Nesse bolo estava também Dona Darcy Vargas. Ela era também, era mais ou menos a comandante. Aí, a comandante. Então elas resolveram um uniforme horroroso, um pano de algodão ordinário cor de cinza escuro, um vestidão solto, uns bolsos assim, parecia espantalho de arrozal, e um triângulo daquele mesmo pano para amarrar na cabeça, assim como lavadeira, faxineira, essas coisas, né? Então, era horrível, simplesmente horrível. A primeira vez que eu vesti, eu tinha vontade de morrer. Tão feio que era aquele uniforme. Aí, por sorte, o então Coronel Max Porto, que era o nosso comandante e que viu o desastre, conversou lá com o Marechal e falaram com o Jean Clark e tal. Então, eles nos deram os uniformes das enfermeiras americanas, uniformes só de trabalho. Nós não saímos do recinto do hospital com aquela roupa que era um vestido aberto que dançava assim, servia para 2, 3 números, e um pijama, uma calça comprida e uma blusa. Que era igual ao uniforme das americanas. Era o mesmo uniforme das americanas. Era bege e branco de lista. E a touca, né? E também o sapato. Muito bonito, sapato marrom, muito bom. Porque o que nós tínhamos, que tristeza, é bom nem falar. É como o uniforme do soldado. No centro da foto, vemos uma senhora, Dona Aristeia Cansanção, com semblante aparentemente tenso, direcionando o olhar para o chão, postura que permite à chapa fotográfica expor todo o seu desânimo. Ao seu lado esquerdo, a enfermeira Elza Cansanção, sua filha, uniformizada com uma expressão tranquila. Seus olhos dirigem-se à objetiva da máquina.
As suas posturas estão discordantes. O sorriso da enfermeira contrasta com a fisionomia tristonha da mãe. Como eu falei a você, a guerra começou lá em casa. Ah, como foi a reação da sua família? A reação da minha família foi muito triste, muito contraditória. Quando o Brasil começou esse movimento todo, e eu, terminando o curso, achei que eu tinha a obrigação de me apresentar, porque eu estava fazendo um curso para ir para a guerra, quando li o Globo Voluntariado. Ou então juntei todos os documentos, não conversei com ninguém, porque se conversasse não podia, né? E me apresentei na diretoria de saúde do Exército. À noite, o Globo publicou o nome das que se apresentaram, uns elogiando, outros achando que eu não devia, que era uma ingratidão com todos que me queriam bem. E assim eu fui bombardeada a noite toda, até que minha mãe chorou muito. E meu pai, que era um militar de brio, disse, não, ela se apresentou, não perguntou, agora ela tem que ir. O pai apoiou. E a mamãe se debulhou em lágrimas, né? E tudo ela fez para ver se eu era reprovada, né? Mas eu passei em tudo, que é a idade, isso tudo, né? Mas quando fui à inspeção de saúde, o médico na policlínica nem me examinou. E só disse assim, reprovada. E eu cheguei em casa e eu fui reprovada, mas ele não me examinou. Meu pai aí se fardou, foi lá para saber, para me levar a médico, para tratamento. Ele disse, não, foi um pedido do gabinete do general Mendes de Moraes. Era o meu tio que era chefe de gabinete. E a mamãe se agarrou com ele. Era o general José Portocarreiro. Voltinhas de Dona Diná, né? Voltinhas. É uma foto em grupo, cujo enquadramento é central e simétrico e de composição horizontal, registrada após a missa da bênção dos braçais das enfermeiras na Igreja da Candelária, no Rio de Janeiro. Ela antecede a partida para a Segunda Guerra Mundial. Figuram na foto 43 pessoas, sendo 42 enfermeiras e no centro da foto um militar do sexo masculino, demarcando a importância da presença masculina naquele grupamento feminino que invadiu, por imposição estrangeira, o mundo militar brasileiro exclusivamente masculino. A foto registra o cumprimento do general Mark Clark à enfermeira brasileira Virgínia Portocarreiro. Ele comandou o 5º Exército Norte-Americano, que incorporou a FEB. Esta foto tem significado de poder e prestígio, já que coube às enfermeiras um lugar de destaque, ladeando as personalidades mais importantes e detentoras do mais alto posto militar do momento histórico vivido. Foram as primeiras chegadas lá, Virgininha, Carmen Bebiano, e elas eram 5, as primeiras que chegaram lá. E foram chamadas ao palanque quando a tropa desfilou perante McClark, que está aqui. Tem mais, tem o Marechal Mascarenhas e McClark. Trabalhamos então nas barracas, as enfermarias eram barracas pré-fabricadas, mas com relativo conforto. Nós tínhamos estufas na época do frio ali, para aquecer, porque o frio lá não era brincadeira. E esse mundo de neve aqui que era um tormento. É difícil acreditar, eu sei. Mas eu dormia com o cabo de vassoura assim do lado daquela caminha, ia caindo a neve, ia caindo a barraca assim até chegar no rosto. Aí a gente dava uma chuçada para a neve cair dos lados e dormia mais um pouco. Então muito, muito, muito penoso, muito difícil. Mas a mocidade é aquela beleza, né? Aguenta tudo, né? Então muito, muito, muito penoso, muito difícil. Mas a mocidade é aquela beleza, né? Aguenta tudo, né? Este cotidiano das enfermeiras pode ser visualizado mentalmente ao se imaginar um ser humano vivendo em um país de clima tropical, empreendendo mudança brusca de vida, indo trabalhar em equipe multiprofissional estrangeira, no espaço físico da Itália,
em um conflito mundial, submetido a um clima adverso, suportando a neve, chuva, degelo, sem vestimenta adequada. Locomovi por 11 hospitais, né? Porque quando avançava a tropa, nós avançávamos também. É uma foto de grupo. Estão presentes 5 profissionais de saúde com fisionomias preocupadas e tensas. Na foto, observa-se a parceria entre a equipe de saúde, objetivando a vida do paciente. O trabalho era muito maior, principalmente o trabalho moral. Porque o homem, quando chegava no nosso hospital, ele já sabia que eu estava cego. Ele já sabia que eu estava sem um braço, que eu estou sem uma mão, sem uma perna. Às vezes tinha uns que você não podia nem dar um garfo para ele comer, porque ele queria se ferir, furar a veia com aquilo. Então você tinha que botar comida na boca daquele homem. Tudo isso foi trabalho de guerra. E foi um trabalho muito difícil. Os médicos e enfermeiras dos hospitais de campanha eram pessoas as mais dedicadas que podiam existir. Nas falas, observa-se o trabalho de enfermagem desenvolvido, onde as enfermeiras submetiam-se às atividades estressantes, correndo risco de adoecimento. Valadares informa que das 67 enfermeiras que estiveram no teatro de operações, 14% adoeceram e foram evacuadas para o Brasil ou para os Estados Unidos da América. O texto fotográfico tem como cenário o interior de uma aeronave. Estão presentes 10 pessoas. A figura central é a enfermeira do Serviço de Saúde do Transporte Aéreo, Lenalda, segurando o braço de um doente. O de voo, para trabalhar, era esse uniforme aqui. Sabe, tinha doente desde baixo até 18 andares, 18 padiolas, 20. Dessa forma, inseriu-se o grupamento feminino de enfermagem do Exército Brasileiro nesta força, seguindo para o front italiano. Embora as enfermeiras tivessem sido inseridas no quadro de enfermeiras de emergência da Reserva do Exército, como enfermeiras de terceira classe do Círculo de Oficiais Subalternos, esta situação foi alterada em consequência da desigualdade de posição hierárquica junto às enfermeiras norte-americanas, o que propiciou serem arvoradas tenentes enfermeiras no teatro de operações pelo então comandante da Força Expedicionária Brasileira, o general Mascarenhas de Moraes. Foram utilizadas no estudo imagens fotográficas articuladas aos depoimentos orais com grande potencial de permanência e comunicação social. O arquivo iconográfico disponível pelo Exército Brasileiro nos possibilita enxergar o conflito. Graças a ele, a sociedade pôde ter acesso a imagens que nos mostram não somente o heroísmo descrito pelos vencedores, mas também as dificuldades enfrentadas, a precariedade dos acampamentos e enfermarias, os jovens mutilados e mortos. As enfermeiras incorporadas à FEB adquiriram o hábitus militar num processo de inculcação obtido mediante exaustivo investimento nos aspectos inerentes ao preparo teórico e físico.
Para os ex-combatentes, o Grupamento Feminino de Enfermagem e os pesquisadores da Segunda Guerra Mundial, a cobra permanecerá sempre fumando. Naquele momento fizeram esta prece, lutando contra a opressão e dominação, registramos nosso respeito, admiração e reconhecimento. Imagens no caos. Apresentamos imagens que constroem a narrativa imagética da Segunda Guerra Mundial, 1939-1945. Nelas, cenas do teatro de operações são estampadas, revelando militares e civis com ferimentos causados por agentes químicos, biológicos, radiológicos e nucleares. As imagens retratam surpresa, dor, barbárie e morte, contrapondo-se a compaixão, humanização e solidariedade entre grupos opostos. Atacar e defender foram, a princípio, dois verbos conjugados. Articulados, marcaram a sutileza do cuidado para a construção da história. No presente, seus efeitos são lembrados como lições aprendidas do passado. Ano de 2020 até hoje. A pandemia da Covid-19. O teatro de operações desta guerra é o mundo. Nas imagens estão estampadas o trabalho cotidiano dos profissionais, militares e civis. As imagens também mostram o trabalho árduo, excessivo e desgastante física e emocionalmente da guerra atual, incluindo surpresa, dor, barbárie e morte, contrapondo-se a compaixão, humanização e solidariedade entre as equipes. 2020 foi considerado o Ano Internacional da Enfermagem, com o Conselho Internacional de Enfermeiros e a Organização Mundial da Saúde, OMS, lançando o movimento Nursing Now, para comemorar os 200 anos de nascimento de Florence Nightingale, patrona da enfermagem moderna. O Nursing Now 2020 deveria ser comemorado de forma festiva para mostrar a importância da enfermagem no aperfeiçoamento mundial dos serviços de saúde, com os países integrantes da Organização das Nações Unidas, ONU, valorizando esses profissionais em virtude de seu papel-chave para que se possa atingir as metas de saúde regionais, nacionais e internacionais. Entretanto, em 2020, a categoria não pôde festejar como planejado, pois a pandemia Covid-19 deu a essa força profissional um trabalho de guerra árduo, excessivo e desgastante, física e emocionalmente. Dessa forma inesperada, recebemos visibilidade e luz para nosso trabalho, que é essencial para a humanidade e que precisa ser devidamente valorizado. Considerando a divulgação praticamente diária das descobertas, atualizações sobre a estrutura desse vírus, dos mecanismos de transmissibilidade, da fisiopatologia, dos tratamentos e das medidas de prevenção, de proteção e de controle, essa pandemia está nos ensinando a ir além. A enfermagem e as demais equipes que atuam no segmento da saúde estão sendo desafiadas a flexibilizar, a se adaptar às mudanças, a trabalhar em equipe em uma perspectiva de estreita colaboração e não de competição para envidar esforços para vencer este momento de crise global inimaginável para os profissionais desse século. É de suma importância que, em prol da promoção da saúde e prevenção de risco da Covid-19, unindo o binômio ciência e educação, a enfermagem possa encontrar um norte correto de fazer técnico e de reconhecimento público mundial. Para Drauzio Varela, o padrão de atendimento de um hospital ou serviço é estabelecido pelo corpo de enfermagem. Diante da pandemia Covid-19, com o melhor tratamento ainda sendo interrogado, drogas são prescritas pelos médicos para aliviar sintomas e os cuidados respiratórios dependendo de fisioterapeutas. Amparar doentes enfraquecidos, pegar veias invisíveis para administrar medicamentos, trocar pijamas e lençóis das camas, recolher seus dejetos, dar banhos e tranquilizá-los no momento de medo e fragilidade, na solidão das madrugadas,
cabe ao serviço de enfermagem, que veio cuidando dos doentes e se infectando. Parafraseando o Dr. Henrique Bessa, médico centenário, veterano da Segunda Guerra Mundial, reitero que os profissionais de saúde devem sempre pautar suas ações na ciência, ter paciência e usar a consciência no trabalho com seus pacientes. E, num instante, o planeta, ao convocar o ser humano a ser humano, mostra ao mundo a força de trabalho da categoria enfermagem. Aqui no Brasil, somos todos SUS.